Porventura, Jó debalde teme a Deus? Jó 1:9. Pai amado, tomamos este versículo como lâmpada para a nossa caminhada. A pergunta lançada no céu ecoa também na terra. Existe um amor que permanece quando a recompensa não aparece? Hoje, nos aproximamos de Ti com o coração apertado pelas provações, pelas contas que não fecham, pelos diagnósticos duros, pela ansiedade que morde por dentro e rouba o sono. Viemos confessar que desejamos Te amar, não pelo que tens nas mãos, mas por quem Tu és. Queremos aprender a temer e adorar mesmo quando o vento sopra contrário, mesmo quando o chão parece fugir dos pés. Se a pergunta do acusador foi lançada contra nós, respondemos prostrados. Tu és digno de ser temido, honrado e amado, ainda que tudo o mais falhe. Hoje, escolhemos Te buscar no secreto. Não fugiremos da pergunta, por que Te tememos? Reconhecemos que muitas vezes amamos os presentes mais do que a Tua presença. Por isso, pedimos perdão. Purifica-nos de motivações tortas. Endireita nossos caminhos. Quebra os ídolos que fabricamos para nos sentirmos seguros. Queremos um amor sem barganhas, uma fé que Te enxerga no escuro, um louvor que permanece mesmo quando as lágrimas insistem em cair. Que a Tua palavra encontre morada em nós e nos aprume para o dia de hoje, reorganizando pensamentos, emoções e decisões. Tu que sondas a alma, visita agora os que estão combalidos. Alcança quem amanheceu com o peito apertado, quem sente o coração acelerar sem motivo, quem teme abrir a conta do banco ou a mensagem do médico. Segura firme nossas mãos. Recorda-nos que a cruz já respondeu à malícia do acusador. Fomos amados antes de qualquer recompensa visível e continuaremos amados quando todos os prêmios deste mundo falharem. Dá-nos olhos para o invisível, coragem para o passo seguinte e mansidão para esperar o Teu tempo. Seja sobre nós o Teu shalom. Neste momento, apresentamos as nossas causas e descansamos em Ti. Tu és o Deus que poda para frutificar. A Tua palavra diz que todo ramo que dá fruto é limpo para que produza mais. Nós tememos a tesoura porque não compreendemos o cuidado do vinhateiro. Quando a ansiedade nos visita, a mente cria cenários piores do que a realidade. Por isso pedimos, renova o nosso entendimento. Se a poda chegou, que não percamos a raiz. Se a estação esfriou, que não desanimemos da seiva. Se a sombra se alongou, que não esqueçamos que Tua luz ainda brilha. Queremos aprender a alegria secreta de quem entende que o processo também é cuidado. Lembra-nos de que não somos donos da casa. Somos convidados à mesa da graça. Tudo o que temos é dom. Tudo o que somos, milagre. Ensina-nos a agradecer no pouco e no muito, a celebrar cada provisão, a perceber nas pequenas fidelidades do dia sinais de um cuidado maior. Na ansiedade, nossos pensamentos correm. Então, aquieta-nos. Como criança desmamada nos braços, queremos repousar. Rompe os laços do medo com a verdade do Teu amor perfeito que lança fora toda a ansiedade. Declaro, em nome de Jesus, que mentiras antigas perdem domínio agora e que a Tua paz guarda nossa mente e nosso coração. Também intercedemos por quem atravessa enfermidades. Toque agora onde dói. Sopra vida onde os diagnósticos soaram como sentença. Abre portas de tratamento, dá sabedoria às equipes médicas, levanta auxiliares no caminho. Enquanto aguardamos respostas, concede-nos perseverança. Quando a ansiedade quiser dominar o corpo e o pensamento, lembra-nos de respirar Teu nome e repetir: Tu és o meu pastor, nada me faltará. Que a Tua unção que cura visite ossos, nervos, sangue e pele. Que a Tua voz alinhe emoções. Que a Tua mão sustente quem se sente caindo. Reconhecemos. Por vezes, corremos atrás de resultados para provar a nós mesmos que somos amados. Mas o Teu reino é diferente.
O teu filho foi declarado amado antes de realizar qualquer milagre público. Assim também nos dizes: tu és meu, eu me agrado de ti. Recebemos esta verdade agora e, sustentados por ela, renunciamos à ansiedade que nasce de comparações e de metas impossíveis. Queremos trabalhar com diligência, mas descansar na certeza de que o valor da nossa vida está escondido em Cristo. Neste ponto da nossa oração, abre também os nossos olhos para os que sofrem à nossa volta. Que a ansiedade não nos torne egoístas. Dá-nos compaixão para enxergar o vizinho que chora, o colega que silenciou, a mãe que luta sozinha, o pai que não sabe como pagar as contas. Usa-nos como resposta de oração, que partilhemos pão, que façamos uma ligação, que enviemos uma mensagem que sustente, que sejamos consolo prático. E quando a acusação vier, será que você só ama a Deus por causa das bênçãos? Lembra-nos da cruz e do túmulo vazio. Ali está a nossa resposta. O amor que nos alcançou primeiro nos capacita a amar de volta, mesmo sem garantias. Ali, o filho fiel venceu o tentador e rasgou o pergaminho das cobranças. Ali, toda a ansiedade encontra um muro alto onde se ampara. Neste momento, quem nos acompanha pode trazer à memória uma situação concreta que tem provocado ansiedade. Pode ser uma conta, um resultado de exame, uma conversa difícil, um prazo, um filho distante, um relacionamento instável, um medo recorrente. Coloque isso nas mãos do Senhor agora. Nomeie diante dele. Veja Jesus segurando essa causa com firmeza e ternura. Entregue, respire, diga: tua graça me basta e tua fidelidade me sustenta. Fazemos declarações de fé. Não somos governados pelo pânico, mas pela paz. Não obedecemos às urgências do inferno, mas à voz do bom pastor. Não vivemos por vistas, mas por confiança. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Se esta oração está alcançando o teu coração, escreve nos comentários o teu pedido de oração e, se quiser, uma palavra curta de fé, como "eu confio". Isso ajuda a nossa comunidade a interceder por você e também espalha a esperança para quem vai ler depois. Enquanto escrevem, continuamos diante de Deus. Pai, guarda nossa mente. Tua palavra nos instrui a levar cativo todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Assim disciplinamos nossa imaginação. Quando o medo projetar cenários de derrota, projetaremos pela fé a fidelidade do Senhor, lembrando histórias bíblicas e pessoais em que tu nos sustentaste. Traz à memória tuas promessas e dá-nos coragem para repetir, em voz baixa se preciso, os versículos que são espada e escudo. Lanço sobre ti toda a minha ansiedade, porque tu tens cuidado de mim. O Senhor é o meu ajudador, nada temerei. A tua graça me basta. E se for necessário atravessar o fogo, que não nos assustemos com o clarão. Sabemos, barras de ouro precisam do forno. Tu não nos abandonas na fornalha. Caminhas conosco entre as chamas e o cheiro de fumaça não nos dominará. Ensina-nos a esperar o tempo da tua lapidação. Porque depois do fogo vem pureza, depois da poda vem fruto, depois da noite vem manhã. Sustenta também as finanças das casas representadas aqui. Abre alternativas honestas, criatividade para novos ganhos, disciplina para administrar o que já chegou. Livra-nos de dívidas que escravizam e de gastos impulsivos que nascem da ansiedade. Dá-nos graça para planejar, negociar, priorizar e, sobretudo, confiar. Quando nos faltar o pão, que possamos lembrar do Deus que multiplicou peixes e pães. Quando nos faltar a ideia, que recordemos do Deus que dá sabedoria liberalmente. Quando nos faltar ânimo, que sejamos reavivados pela esperança. Clamamos também pelos relacionamentos. Há lares tensionados, casamentos no fio, amizades rachadas, pais e filhos distantes, culpas não ditas.
A ansiedade amplifica ruídos, distorce intenções, cria narrativas tortas. Pedimos cura. Ensina-nos a ouvir com mansidão, a falar com brandura, a pedir perdão sem justificativas, a recomeçar com paciência. Onde a nossa mão não alcança, alcança a tua. Onde não sabemos mais o que fazer, tu sabes. Onde desistimos, tu recomeças. E sobre tudo isso, pedimos um batismo de esperança. A esperança não é otimismo vazio. É âncora lançada no santuário, do lado de dentro do véu. Por isso, mesmo quando não enxergamos saída, esperamos no Deus que abre caminho no mar e trilha no deserto. Esperar em Ti é nosso ato de resistência contra a ansiedade. Se por acaso alguém que ora conosco se sente indigno, como se tivesse estragado tudo e agora só restasse a ansiedade do "e se", acolhe-o com Tua graça. O Evangelho não é a notícia de que os fortes chegaram. É a notícia de que os fracos foram alcançados. Não trouxemos méritos, trouxemos fome. Não trouxemos vitórias, trouxemos necessidade. E Tu nos recebes, nos lavas, nos vestes, nos sentas à mesa. Somos Teus. Sela em nós uma convicção. O Senhor não está nos testando para nos reprovar, mas para nos amadurecer. Quando o inimigo sussurrar que estamos sozinhos, lembra-nos que o nosso intercessor vive e intercede por nós sem cessar. Mesmo quando não conseguimos orar, há uma oração sendo feita no céu por nossa causa. Isso basta para hoje. Agora, descansamos, entregamos o controle, repetimos com serenidade: faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. E enquanto seguimos no processo, escolhemos a gratidão, enumeramos bondades, o ar que entra nos pulmões, a luz que ainda atravessa as frestas, a família, os amigos, a igreja, o pão, o trabalho, a chance de recomeçar, a Tua presença. Prosseguimos suplicando por uma mente renovada. Nem todo pensamento que entra é verdade. Por isso, pedimos discernimento para testar as ideias que brotam no cansaço. Quando surgirem frases como "você não vai conseguir", "ninguém se importa", "vai dar errado de novo", que o Teu Espírito levante um estandarte dentro de nós. O Senhor é por Ti. Tua palavra diz que somos mais que vencedores por meio de Cristo, que nada poderá nos separar do Teu amor, que a boa obra iniciada será completada. Ancorados nessas promessas, silenciamos a gritaria do medo e damos espaço à Tua voz. Trazemos à memória a história de Jó, que ouviu a pergunta venenosa e perdeu quase tudo num só dia. Mesmo assim, não pecou com os lábios. Quando a ansiedade tentou narrar o fim, a fé respondeu: "O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Dá-nos essa reverência que não anula a dor, mas a atravessa com louvor. Recordamos também José, que foi vendido, caluniado e esquecido, e ainda assim manteve o coração limpo a ponto de reconhecer, no final, que Tu transformaste o mal em bem. Ensina-nos a interpretar o presente com a lente da Tua fidelidade. Lembramos Ana, que chorou amargamente e, ao derramar o coração perante Ti, recebeu paz antes mesmo do milagre. Lembramos Abacuque, que tremeu por dentro, mas decidiu se alegrar em Ti. Lembramos Pedro, que quase afundou, mas estendeu a mão e foi erguido por Jesus. Nessas histórias nos encontramos e nelas também descansamos. Falamos também a nossa respiração. Quando o peito apertar, que possamos pausar e inspirar profundamente, dizendo em cada entrada de ar: Jesus, e em cada saída: eu confio. Que esse ritmo simples nos realinhe ao Teu coração. Dá-nos práticas santas para o cotidiano. Abrir o dia com um salmo, entregar a agenda em oração, caminhar alguns minutos conversando contigo, desligar notificações que sequestram a atenção, escrever motivos de gratidão, abençoar pessoas pelo nome, encerrar a noite com leitura da Tua palavra. Pequenos hábitos, grandes colheitas. Pai, pedimos proteção sobre a saúde mental. Muitos aqui carregam rótulos e diagnósticos.
crises de pânico, transtorno de ansiedade, depressão, estafa. Não romantizamos nada disso e nem negamos os tratamentos necessários. Pedimos, ao contrário, uma santa parceria, graça para buscar ajuda, coragem para permanecer no processo, disciplina para a rotina, esperança para os dias nublados. Usa médicos, terapeutas, irmãos de fé, líderes e amigos. Levanta sobre cada um uma rede de apoio. E por cima de todas as mãos humanas, que a tua mão seja abrigo. Apresentamos ainda os que perderam alguém e estão com o coração tremendo, revivendo cenas na mente, temendo o futuro. Tu conheces o luto por dentro. Abraça os enlutados. Coloca canções noturnas no quarto. Silencia o terror que chega de madrugada. Dá sonhos de consolo. Dá passos simples para o dia de amanhã. Que o pranto encontre ombro. Que a memória encontre sentido. Que a esperança se reacenda. A morte não tem a última palavra. A ressurreição é nossa bandeira. Pedimos por estudantes e trabalhadores. O calendário aperta, as metas pressionam, as cobranças não param. Ajuda-nos a organizar o tempo, a separar o que é essencial do que é urgente, a pedir ajuda quando for preciso. Livra-nos da tirania do desempenho. Que possamos, com consciência tranquila, fazer o nosso melhor sem carregar um jugo que tu não colocaste. Tua palavra diz: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Toma o lugar do peso desnecessário, Jesus, e ensina-nos o teu ritmo de mansidão e humildade. Declaramos também proteção sobre nossos olhos e ouvidos. Muitos de nós alimentamos a ansiedade com notícias constantes, comparações em redes sociais, opiniões que ferem. Dá-nos sabedoria digital, saber quando desligar, o que seguir, o que evitar, como filtrar. Que a nossa mente seja menos formatada por feeds e mais transformada pela Escritura. Que os altares do tempo sejam reerguidos, tempo para orar, para servir, para rir, para descansar, para contemplar. Ensina-nos que dizer não a algumas coisas é dizer sim a Ti. Por fim, pedimos um batismo de alegria. Não a alegria vazia que finge que não dói, mas a alegria que coexiste com lágrimas e ainda assim canta. Dá-nos a graça de celebrar pequenas vitórias. O e-mail respondido, a dor que diminuiu, a conta que fechou, a conversa que se reconciliou, a coragem de levantar da cama, a oração feita em meio à pressa. Que a alegria do Senhor seja a nossa força e a ansiedade perca poder, porque fomos tomados por um louvor que não depende de circunstâncias. E, se em algum momento a dúvida voltar, vocês temem a Deus por interesse? Responderemos com nossa própria vida. Continuaremos a orar, a servir, a perdoar, a ofertar, a esperar, a cantar, a caminhar. Continuaremos, porque fomos alcançados por um amor que não desiste, porque Cristo intercede por nós, porque a eternidade já começou dentro de nós. Amém. Para concluir, nos consagramos de novo. Não sabemos como será a próxima curva do caminho, mas sabemos quem caminha conosco. Se vier a alegria, serás louvado. Se vier a lágrima, serás louvado. Que nosso temor a Ti não seja debalde, movido por ganhos imediatos, e sim fé enraizada na Tua fidelidade. Pedimos que a ansiedade não encontre ninho em nós, que a paz de Cristo seja árbitro no nosso coração, que a graça nos sustente, até o dia em que veremos o Senhor face a face e toda pergunta maldosa cairá por terra. Consagramos casas, trabalhos, estudos, projetos, gestações, processos e decisões. Consagramos consultas e tratamentos, entrevistas e contas, prazos e e-mails, conversas difíceis e noites insones. Consagramos memórias doloridas e temores antigos. Que o Teu nome seja um teto sobre nós. Que Teu Espírito habite nossas salas, nossos quartos, nossa rotina. Que acordemos amanhã com salmos na boca e coragem no peito.
Que cada um que orou aqui hoje perceba, ainda esta semana, sinais da tua presença. Um descanso inesperado, uma resposta improvável, um refrigério no meio da tarde, um sorriso que volta sem explicação. E se houver quedas no caminho, que não percamos tempo com acusações, que corramos de volta, arrependidos, para os braços do Pai. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a tua aliança. Por isso, levantamos a cabeça, somos filhos, somos perdoados, somos guardados, somos conduzidos. Antes de encerrar, faço um convite. Se esta oração falou com você, una-se a nós. Deixe seu pedido nos comentários e diga de que cidade está orando. Interaja com os irmãos e volte para testemunhar o que o Senhor fizer. E para que mais pessoas encontrem esta oração, quando a ansiedade apertar, curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja sobrecarregado e se inscreva no canal. Não subestime isso. Quando você interage, o algoritmo entende que este conteúdo é relevante e o leva a quem pode estar à beira de desistir. Junte-se a nós, porque ninguém deveria lutar sozinho quando existe uma família de fé orando junto. Terminamos com confiança. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que assim seja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.